Sabem, esta fase da vida é muito engraçada, né? Na juventude, nós vemos extremos muito interessantes e ao mesmo tempo muito perturbadores, assim dizendo, né? Eu acho que é ciclo natural do Senhor, né? A menos que tu tenhas nascido herdeiro. Se tu nasceste herdeiro, bom para ti, ok? Eu não estou nesse caso, eu sou herdeiro dos céus, aleluia, em nome de Jesus. Mas aqui na terra, eu não fui herdeiro e não sou herdeiro assim de uma grande riqueza, né? Então, eu sinto que o ciclo natural de todos os jovens é a primeira parte da nossa vida, ela ser sempre mais... eu não quero dizer carente, porque carente é meio agressivo, mas talvez não tão abundante em riquezas, né? No outro dia estava a falar aqui com o meu irmão Rubinho, em como ele se preparou para casar com a nossa obreira Isa, né? E aquilo ali, a graça do Senhor estava na vossa vida, mãe, em nome de Jesus, mano. Ainda está, aleluia, ainda está. Mas ele estava a contar, João, eu juntava ali, era R$2, olha lá o que era, né? Quando dava 2, e era assim que a gente ia juntando e tal, e eu assim, mano, há sempre um gajo pior que tu, é isso mesmo, estão a ver? Mas eu acho que é ciclo natural da vida tu chegares à tua juventude, né? E tu passares a juventude e tu olhas para a tua conta bancária, olhas para as tuas metas, para os teus planos, porque é assim, quando tu és um jovem incendiado pelo Senhor, é impossível tu não teres planos e sonhos para a tua vida, amém? Tu que és jovem, em nome de Jesus, se tu olhas para mim e dizes assim, João, eu não tenho muitos planos, não tenho muitos sonhos, vai atrás, porque a juventude ela tem que estar mesmo cheia de sonhos, planos e projetos para o futuro, amém? Vindos diretamente do Senhor. Não estou a dizer que os mais velhos também não têm sonhos, atenção, lindos, vocês podem ter os sonhos que quiserem, em nome de Jesus, amém? Mas eu estou a dizer quando tu és jovem, tu és mais, como é que eu ia dizer, ousado em sonhos, né? Eu, por exemplo, sou muito ousado em sonhos, mano. Tipo assim, eu tanto sonho e eu vejo que é saudável isso, né? Tipo, eu tanto sonho quanto Torres Vedras rendido ao Senhor, em nome de Jesus, e eu sei que vai acontecer. Mas também sonho em, tipo assim, mano, ter aquela casa com piscina, para eu trazer o pessoal para ir para a piscina, fazer aquele churrasco num domingo à tarde, em nome de Jesus. Estão a ver? Pá, sonho com isso também, né? Eu acredito que é plano de Deus tu sonhares mesmo com coisas aqui da terra, né? Se não fosse para tu aproveitares certas coisas aqui da terra também, não faria muito sentido nós estarmos aqui também, né? Deus, Ele quer que a tua busca, ela... E a tua entrega, ela seja desmedida em muitos pontos, né? Ou seja, não existe muito e não existe um lugar onde eu preciso de parar de buscar. Então a tua busca tem que ser eternamente desmedida. Mas, ao mesmo tempo que nós, jovens, e agora já inclui toda a faixa etária, nós acabamos por ser mais irrealistas naquilo que nós sonhamos, acabamos por ser mais... ousados naquilo que nós sonhamos, não é? Mas tendemos também a ser mais emotivos, não é? Então, uma coisa que é muito grave, não é? Uma coisa que é pouco grave no caso, para um jovem, eu pelo menos estou nessa vibe do tipo assim, mano, veio aquela multa, por exemplo, mano, eu vejo tipo assim, eu não reajo a uma multa, por exemplo, como o meu pai reage a uma multa, né? Que é tipo assim, ele reage a uma multa do tipo, mano, olha... É o quê? Temos que pagar e tal. E eu já fico tipo, mano, é uma multa. Tipo assim, não estou a perceber. Tipo, esta multa é quê? 120 euros, mano. Com 120 euros, mano, eu compro aqueles Air Force, né? Compro aqueles Jordan, compro aquela... Estão a ver? Então os projetos são um bocado mais extremistas do que propriamente para os adultos, né? Mas isso significa também que as circunstâncias, e isto já engloba também os adultos, não é? As circunstâncias que nós vamos passar, muitas vezes, elas vão definir, sim, o nosso bem-estar, né? E a verdade é esta, tipo, nós que somos crentes, isto não devia de ser um ciclo natural, mas acaba por ser, não é? A nossa vida e o nosso conforto, muitas vezes, a nossa vontade de sonhar, a nossa determinação e a nossa, talvez, disponibilidade para fazer aquilo que o Senhor tem para nós, depende muito das nossas circunstâncias, né? Mas nós vamos esmiuçar um pouco isso, né?
Por isso é que eu dei o tema desta pregação, plenitude, a base da identidade de filho. Amém? Podes dizer assim comigo, plenitude, a base da identidade de filho. Mozão, abre aqui para mim, por favor. Ela é inacreditável, guys. Eu fico maluco, juro. Obrigado, amor. É nóis. Bem, e hoje, nós vamos falar sobre um personagem que eu admiro muito, que é o nosso querido José. Amém? José, vamos para cima em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. A partir do verso 1. Por favor. E vai-nos dizer o seguinte. Portanto, Gênesis 37, a partir do verso 1. E diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com os seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez para ele uma túnica longa. Vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiram falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: Peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: Irás de fato reinar sobre nós, irás mesmo nos dominar. Por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e os seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse: Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, a tua mãe e os teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto à terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas o seu pai guardava isso no coração. Então os seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho de Siquém. Vai, vou enviar-te a eles. E José respondeu: Estou aqui. E disse-lhe: Israel, vai, vê se os teus irmãos e o rebanho estão bem e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom. E José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que estava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos, peço-te que me digas onde eles estão do rebanho. O homem disse: Saíram daqui, eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse onde eles estavam, planearam uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então faremos o que será nos meus sonhos. Mas ouvindo isso, Rubén livrou-o das mãos deles, dizendo: Não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, e, agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou com os seus irmãos: De que nos serve matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne, e os nossos irmãos. E os seus irmãos o escutaram.
quando os negociantes medianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Amém? Vamos parar por aqui. Vamos ler bastante, pessoal, então vamos ser aqui dinâmicos, tá? Resumindo o que é que nós acabámos de ler. José, ele era filho de Jacó, não é? Alguém que se destacava pelos irmãos. A Bíblia dá-nos especificamente que ele era o favorito, não é? Por algum motivo, é isso que nós vamos ver. Era o favorito, tinha algo especial e até que José, ele recebe sonhos vindos de Deus. Sonhos estes que os irmãos se iriam curvar, não é? E a própria família o honrava. Mas isso gerou o quê? Inveja. Inveja nos irmãos de José, não é? Gostava de virar, desculpem. Portanto, após isso, após estas questõezinhas todas, os irmãos odiavam-no, não é? E cada vez que acontecia, cada vez que havia um ponto da história, a Bíblia vai-nos referir que eles odiavam-no ainda mais, odiavam-no mais e queriam livrar-se dele, até que chega ao ponto onde eles, em vez de o matar, eles decidem, não, nós não ganhamos nada em matá-lo, não é? Ainda mais ele é nosso irmão, vamos vendê-lo como um escravo, não é? E José é vendido como um escravo. Vamos parar por aqui, vamos esmiuçar um pouquinho aqui antes de continuar a ler. Sabem, eu fico a pensar cada dia mais, não é? Deus, ele é muito decisivo nas decisões que ele toma para a nossa vida. Amém? Sabem, engraçado que na história nós vamos ver, não é? Que José, ele tinha acabado de receber esses sonhos vindos do Senhor, não é? Quase como promessas, não é? José tinha acabado de receber estas promessas vindas do Senhor que os irmãos iriam prostrar-se diante dos pés dele e a família iria o honrar, não é? Mas, a seguir, o que é que acontece com José, não é? É engraçado, não é? Deus acaba de confirmar isto na vida de José, uma promessa assim desta forma, e depois, logo em seguida da confirmação da promessa, o que é que acontece? José é vendido como escravo, não é? Sabem, e podes até projetar o primeiro ponto. O primeiro ponto da minha pregação, não sei se tens aí, Eliton, tens? Eu chamei o poço a ilusão das circunstâncias. A mãe diz assim comigo, a ilusão das circunstâncias. Sabes, é engraçado, não é? Tipo, isto é uma fase e isto é algo que Deus costuma fazer, não é? Eu tive agora um ano no Brasil, não é? Tive agora um ano inteiro no Brasil, que foi até onde eu arranjei esta lindíssima princesa linda. Meu Deus, outro nível, Madalena. E sabem, Deus eu estava até a comentar com o Mateus e com a Sara ontem, nossos padrinhos, né, de casamento, um beijo para eles. Sabes, eu estava a comentar com eles assim, mano, é inacreditável quanto Deus te usa em meio à tua disponibilidade. É exatamente isto. Sabes, eu fui para o Brasil com exatamente este o foco. Eu não fui com o foco de fazer conexões, não fui com o foco de, vou ser sincero contigo, não fui com o foco de fazer conexões, não fui com o foco de arranjar namorada, esposa, amém? Fui no foco de ir para o Brasil apenas para ter espaço para me curar, amém? Porque assim, tu vais crescendo na igreja e tu vais começando a entender, não é? Talvez este ponto de ser filho desta casa, eu amo ser filho desta casa, percebam-me bem. Graças à graça do Senhor ter uma casa tão boa quanto esta. Mas acaba que tu não tens espaço para te curar porque, acreditem, não é por causa desta casa, mas é porque Satanás ele é realmente efetivo quando ele coloca mentiras na tua vida, como se aquilo que tu és ou aquilo que tu fazes seja mais importante do que aquilo que tu precisas ser e do que aquilo que Deus quer que tu sejas. Então nós levamos efetivamente aquilo que nós somos com uma importância maior do que aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Deixa-me dizer-te, não existe nenhum ponto da tua vida onde tu estejas tão bem, tão no teu ápice, que tu não precisas de mais nada. Não existe. Não existe.
Sabem? Às vezes temos essa visão, não é? Tipo assim, as responsabilidades que o Senhor vai nos colocar quase que ditam mais do que aquilo que Ele tem para nós, não é? Então eu virei pastor, eu virei obreiro, não é? E eu já não tenho espaço para me curar, não é? Já é meio envergonha-me eu ter de ser vulnerável, não é? E quase que o nosso título, líder, obreiro, pastor líder, não é? Quase que o nosso título diz mais e significa mais do que aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes. Sabes, e eu estou um bocado nessa visão também. Estava um bocado nessa visão. Deus, Ele confirmou tanta coisa no Brasil, tanta coisa que eu ouvi sobre mim, sobre o meu futuro, sobre promessas mesmo palpáveis que o Senhor entregou. Sabes, e eu voltei do Brasil, não é? Já pronto para ir para cima em todas essas promessas que o Senhor tinha para mim, quase a pensar já do tipo assim, mano, eu vou chegar e é ir para cima e é assim, Deus, eu vou chegar já para usufruir de todas essas promessas. Mas a realidade é que muitas vezes o Senhor, Ele avisa-te de uma promessa exatamente porque um processo está a chegar. Sabes, eu gosto de pensar assim, muito, não é? Deus, Ele não te leva a nada, Deus não te dá um título, Deus não te atribui uma promessa sem que vais ter de passar por esse processo antes desse cumprimento. Sempre. Isto é sempre o que Deus vai fazer. Sabes, e olhando para a história de José, não de uma forma tão complicada quanto na vida dele aqui, eu simplesmente vim para cá, para Portugal, né? Voltei e a vida voltou ao normal. Tipo assim, a vida voltou ao normal. A promessa talvez de usufruir um ministério, de pastorear uma igreja, pregar para muita gente, talvez ter responsabilidade nesta área, ficar efetivo na igreja, trabalhar na igreja, é uma realidade que ainda não acontece. Ainda não acontece essa realidade, sabes? E às vezes este tempo, este processo é bastante complicado, porque nós habituamos-nos a receber um doce da parte de Deus, quase como um presente da parte de Deus, e nós questionamos assim, até que ponto é que a minha vida não pode ser apenas de presentes da parte de Deus, né? Sabes, eu sei que Deus ama mimar os seus filhos, mas Deus não gosta nada de filhos mimados, nada. Rejeita filhos mimados, Deus. Sabes, e esta fase da vida é engraçada, né? Voltando a esse ponto, tipo, ser jovem é sempre uma fase que te põe à prova em muitas áreas, não é? Tipo assim, as contas vão aumentando, né? Tipo, a vida vai começando, né? Tipo assim, tu tens que, no meu caso, né? Vou falar de mim, eu tenho que casar, não é? Tenho que encontrar uma casa, né? Entretanto, né? Não, se há coisa que não dá é casar e ficar na casa dos pais, né? Não, ô, Rubinho, dá não. Qual foi? Isso é castigo direto do cão, ou não? Não dá. Então, tipo assim, a responsabilidade vai aumentando, a idade vai aumentando, os sonhos vão aumentando, porque esta é a visão, mano, esta é a visão. Quando tu estás conectado com Deus, é impossível tu não sonhares. Porque tu vês a sublimidade do que é a presença dEle e tu, mano, achas que estás numa loja de brinquedos ou não? Tipo assim, Deus, eu quero tudo. Estás a ver? Eu quero tudo. Sabes? E mexe muito, né? Porque a atribuição de nós colocarmos se Deus falou, significa que vai correr tudo bem, significa que vai acontecer agora quando eu quero, mas com José não foi assim. Muito pelo contrário, né? Tipo assim, antes de José receber a promessa, ele estava provavelmente tipo assim, tranquilo, né? Estou na casa dos meus pais a cuidar destas ovelhas com os meus irmãos, mas foi preciso Deus colocar a promessa que eu já estou todo lascado, né, mano? Agora já estou sério, já sou escravo, né? Sabes, e Deus, Ele, é engraçado, né? Deus dá um sonho a José, né? E a seguir ele vai exatamente parar aonde? A um poço. Sabes? E isto confronta-nos diretamente, né? Porque isso a seguir à promessa
não vier o cumprimento, mas vier o processo, nós se calhar já não queremos tanto, né? Se calhar já não queremos tanto, se calhar já colocamos assim, Deus, eu não preciso deste processo, né? Então e se Deus falar contigo e a tua realidade continuar normal? Se Deus falar contigo, te prometer algo e a tua realidade continuar a mesma ou até piorar, o que é que vais fazer da vida, né? Porque é bastante normal, eu não estou a dizer que é propriamente errado tu ficares mais empolgado quando Deus te entrega algo. Claro que ficamos, né? Tipo assim, se Deus te confirma algo que é um dos teus sonhos, é normal que tu fiques tipo, mano, quero ir para cima, né? Quero que aconteça logo, né? Sabes, muitas vezes Deus Ele fala e tu vens-te a perguntar, né? Tipo assim, a realidade é que o que é que gera e o que é que revela a minha atitude após Deus falar, né? O que é que revela a atitude após Deus falar? Tipo, o que é que tem revelado aquilo que eu faço antes sequer de Deus me confirmar algo? O que é que tem revelado na realidade? Porque tipo assim, Deus prometeu, é verdade, né? Se vier o processo, eu estou no meio do processo, mas o processo vem, né? Eu estou feliz porque recebi a promessa do Senhor, mas o processo vem e as circunstâncias, se calhar, elas já vão começar a definir o meu estado de espírito, né? Ou as circunstâncias, elas vão começar a definir o quão é que eu quero que aconteça, né? O quão é que eu quero ir para cima e o quão é que eu quero realmente usufruir disso, né? Sabes, a tua alegria, em certo ponto, e a plenitude da alegria que o Senhor tem para ti, ela não pode definir nada, não se pode ser definida, peço desculpa, não pode ser definida dentro das tuas circunstâncias. Sabes, isso é que vai mudar, isso é que vai realmente trocar aquilo que tu és por aquelas pessoas que estão lá fora. Porque a verdade é, muitas vezes Deus até nos pode dar algo bom, né? A verdade é, se nós recebermos isso bom, não é? Se nós recebemos a promessa bem, mas nós não passarmos pelo processo para o cumprimento da mesma, a verdade é que a tendência é nós começarmos a colocar essa promessa no lugar de Deus. E é isso que acontece, né? Então, tipo assim, virou mais importante eu querer ser pastor, ou eu querer pregar para as multidões, ou eu querer ser um levita, ou eu querer whatever. E muitas vezes nem tem a ver com o ministério palpavelmente, não é? Pode ser só tipo assim, eu quero entrar na faculdade, não é? Eu quero ter esta casa, eu quero ter este carro, não é? E essa promessa, esse progresso, ele começa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Sabes? E ultimamente eu tenho falado disso até mais com os rapazes, não é? Os meus amigos, a dizer, mano, ultimamente a minha vida, eu tenho-me esforçado muito para orar, tipo assim, Deus, eu não quero mais nada, é isso. Tipo, eu não quero mais nada. A minha oração e a nossa oração, a tua oração, enquanto não estás a usufruir da promessa que Deus te entregou, tem que ser esta, que é, eu não quero mais nada para além de ti. Eu quero ser bem satisfeito contigo. Eu quero ser totalmente satisfeito contigo. Do estilo assim, Deus, se não acontecer, tu sabes porque é que não aconteceu. Então, isso não vai mudar o meu pensamento sobre ti ou o que eu considero que és tu, sabes? Sabes, e José ensina-nos muito isso, né? José, ele ensina-nos dessa forma, né? Nós vamos continuar a ler e nós vamos continuar a perceber exatamente qual é que foi a questão. Mas o problema, muitas vezes, não é estares dentro do poço, não é? A cisterna onde José estava era tipo um poço. Pá, se tu és historiador e se tu és teólogo e tal, e achas, não, João, a cisterna e poço é muito diferente por causa disto, mano, é tipo um poço. É isso. É tipo um poço. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava dentro do poço, mas a realidade aqui, onde é que eu quero chegar aqui, antes de passar para o próximo ponto, é, o problema, muitas vezes, não é estares dentro do poço, sabes? O problema é a tua felicidade e a tua forma de ir para cima depender se estás dentro do poço ou não. Não é que o problema é estares dentro do poço. O problema é precisares sair dele para seres feliz.
Esse é o problema. Sabes, esse é o nosso problema. Mas vamos continuar. Vamos continuar a ler. Gênesis 39, agora, por favor. A partir do verso 1. Vamos saltar 2 capítulos para a frente. E vai-nos dizer assim, voltando, não é? José foi vendido, tá? E está como servo. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o aos ismaelitas, ok? Foi vendido aos ismaelitas, foi lá, Potifar, e comprou José para a sua casa. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se o seu assessor, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que ele estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo e de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ela não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este erro, este grande mal, e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a sua capa na mão, fugindo, chamou os homens da sua casa e disse-lhes: vede, o meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltasse para casa. Então ele repetiu as mesmas palavras: o servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, lhe havia contado: teu servo me fez assim. E a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou. O senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José. Diz assim comigo: pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Sabes, aqui passamos para o segundo ponto que eu gostava que o Wellington passasse. Diz assim comigo: confiança que sustenta a identidade. Então o que é que nós acabamos de ler, não é? José é vendido aos ismaelitas. Chegando a Egito, há um oficial que compra José e o traz para a sua casa. Só que a Bíblia vai nos dizer que a graça do Senhor e a bondade do Senhor era tão grande sobre a vida de José, que tudo o que Potifar colocava nas mãos dele, prosperava.
né? Tudo o que José empreendia, o que diz a Bíblia, prosperava, não é? Então Potifar começou assim, não, mano, este mano, ele vai para cima, mano, este mano. Ele vai para cima, então, eu vou ficar tranquilo. Todas as áreas que Potifar colocava na mão de José, ele ficava na boa, né? Porque José era bastante bem sucedido naquilo que ele fazia. Então, chega a um ponto em que ele era tão bem sucedido que até a mulher de Potifar olhava para ele e dizia assim, fogo, eu quero esse mano para mim. Estás a ver? E começou nessa, né? Começou nessa, a querer José, né? E José sempre fiel ao seu senhor, a dizer não. E foram inúmeras vezes que a mulher lá de Potifar queria José. Muitas vezes, ele recusava sempre. Até que, na última vez, ela chateou-se com ele, não é? E diz assim, olha, eu vou correr para os homens do meu marido, não é? E dizer que tu tentaste deitar-te comigo. Então ela vai lá, corre, diz, este hebreu tentou-se deitar comigo, insultando-me, não é? E chega também Potifar a casa e ela diz a mesma coisa a Potifar, né? Sabes? E Potifar prende José junto com os presos do rei. E eu gosto muito desta última parte, sabes? Gosto muito desta última parte deste versículo, que diz assim, e o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Sabes, e nós vemos aqui, né? José, já estamos nesta dinâmica, né? José recebe promessa, vai para dentro do poço, é vendido como escravo. Vai para a casa de Potifar, que era o seu senhor, começa a dar certo, não é? Começa até a não viver como um servo, não é? Que é o que a Bíblia nos diz, que ele começou a viver na casa do Senhor mesmo, né? E vemos aqui que começa a dar certo tudo, né? Até que ele volta outra vez e volta tudo ao zero, né? Sabes, eu fico a pensar, mano, o quanto é que José era bem resolvido. Poxa, Rubens, isso há coisa que eu gosto, isso há coisa que eu considero importante. Tu que és aqui, olha para mim aqui, tu tens que ser bem resolvido, muito bem resolvido. Isso é das melhores características que um crente pode ser, é bem resolvido. Porque é assim, a verdade é, Deus, Ele fez-te não para te dar um ministério. Deus não te fez com o intuito de te dar um ministério com maior importância. Deus não te fez para te dar uma promessa com maior importância. Deus não te fez para te dar um cargo com maior importância. Deus fez-te apenas para seres filho amado dele. Então tudo o que coloca e sobrepõe para além daquilo que é seres filho amado, quando tu começas a colocar o teu ministério, o teu chamado à frente de seres filho, é impossível tu seres bem resolvido. É impossível. A realidade é esta. Porque nós depois comportamos-nos como uma pessoa que não tem Deus, né? Porque uma pessoa que não tem Deus, ela é movida exatamente pela prosperidade natural, né? Tipo assim, mano, eu estou confortável, eu estou bem, porque tenho bom dinheiro, ou estou num cargo bom no trabalho, ou estou numa posição boa, ou o meu patrão gosta de mim, ou eu estou, tipo assim, recebi uma boa herança, né? Coisas materiais que me deixam confortável. E nós muitas vezes fazemos do nosso ministério algo completamente natural, onde eu baseio a calmaria do meu coração, eu baseio a minha identidade consoante se o meu ministério está bem ou não. E eu já não oro, e eu já não me arrependo, e eu já não dou espaço para o Senhor trabalhar mais. Porque eu cheguei ao ápice. Rubens, eu cheguei ao ápice. Eu já estou a pregar, estás a ver? Já estou a pregar, já estou aqui em cima no palco, já estou a tocar, Augusto, já estou líder, já estou supervisor. Então tipo assim, Deus já não pode fazer mais nada, porque agora eu sou o cara, eu sou bom, eu. Sabes, Jesus,
quando Ele te diz, na palavra dEle, que na sua presença há plenitude de alegria, é muito mais do que tu não teres significado sobre o que é que te dá alegria. A alegria está diretamente conectado com confiança. Diz assim comigo, a alegria está diretamente conectada com confiança. Tu só és alegre e só vais conseguir ser alegre no Senhor se tu confiares 100% nele. É verdade. Sabes, eu estava a falar isso com o Mateuzinho esta semana. Eu sinto que há coisas que tu só vais ver sentido nelas se tu estiveres conectado com Deus. Há coisas que são tão importantes e é um plano tão efetivo, celestialmente falando, tu só vais ver projeto nelas, tu só vais ver valor nelas se tu estiveres conectado com Deus. Nós olhamos para a sociedade e vemos isso, não é? Por isso é que Satanás está tão efetivo em destruir famílias. Porque a família é o plano mais celestial que existe na vida inteira. Percebes? Por isso é que o diabo, está tão efetivo em tocar na tua sexualidade, por exemplo. Porque isso é um plano celestial. Percebes? A verdade é, tu não vais ver sentido nenhum em ter uma família, por exemplo. Tu não vais ver sentido nenhum em honrar a tua sexualidade. Tu não vais ver sentido nenhum em honrar os teus pais se não estiveres conectado com Deus. Porque isso é um plano celestial. Isso é um plano dele. E Satanás, o que ele está aqui, nós temos que parar de olhar para Satanás e achar apenas que ele está aqui para te matar, por exemplo, ou para te fazer pecar na igreja, ou abrir os teus olhos na igreja. Não, mano. Para Satanás ele está aqui para que tu sejas a pior versão de ti mesmo. Para Satanás é bom, é tipo, tu não tomares banho, estás a ver, seres porco, não te vestes bem. É engraçado, eu entendo, é engraçado. Mas nós depois não nos aprimoramos, né? Não nos arranjamos, não cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa imagem, acha que não tem nada a ver, né? Sabes? A confiança é outra coisa que é um plano celestial do Senhor. Sabes, tu foste diretamente feito apenas para ser filho. Tu foste diretamente feito apenas para o teu foco natural é ser filho. É louco, não é? João, como é que o meu foco natural tem que ser um plano celestial? Ei, vamos abrir os olhos, pessoal. Comportar-nos como crentes ou não? Comportar-nos como filhos amados, né? Então o filho, ele não questiona se as circunstâncias fazem de acordo com a minha promessa. Não questionam. Não há questão. Sabe, eu estava a pensar nisto há uns tempos atrás. E Deus começou a ministrar comigo, mano. Sabe, eu tenho tido umas experiências muito loucas com Deus. Na última pregação que eu dei sobre a paternidade, nesse dia, isto é ser a mais sus de sempre, mas nesse dia, eu comentei com os rapazes no grupo, assim, mano, rapazes, eu acabei de sair do banho, e eu tipo assim, eu acabei de chorar 30 mil litros no banho, mano. E eu olhei para mim e disse assim, mano, tens de fazer homem, pá. Chorar no banho é cena de, poça, qual foi da tua, mano? Mano, mas a sublimidade que tu vês quando tu estás próximo a Deus é inacreditável, mano. Então eu lembro-me de ter acordado já naquele jeito, já naquele ponto. Mano, eu lembro-me de pôr um louvor quando for tomar banho. Mano, eu começo a sentir a presença de Deus no meio do banho. Tipo assim, começo a chorar no meio do banho. Mano, ajoelho-me no boxe, mano. Onde é que eu estou, mano? Tipo assim... Mas isto é a verdade, eu juro por tudo, isto é a verdade. Isto é a verdade daqueles que estão conectados com Deus. Onde tipo assim, eu não sinto Deus quando estou na igreja, eu não sinto Deus quando estou apenas a ouvir um louvor, eu sinto Deus no meu ordinário. Eu estou conectado com Deus no meu ordinário, não quando estou aqui apenas. Percebes? Nós temos que parar de achar que Deus ele só está na nossa vida quando nós estamos na igreja ou quando nós estamos no nosso devocional. Não, mano. Tu tens que ter encontros com Deus no meio do autocarro. Tu tens que ter encontros com Deus no meio do teu trabalho. Que é tipo, mano, eu tenho que ir à casa de banho. Porque eu estou a sentir aqui o Espírito Santo. Eu preciso de estar aqui um pouco com Ele. Sabes? E Deus tem-se revelado desta forma. E o que é que eu quero chegar com esta conversa? Sabes? A tua identidade
isto tem que estar diretamente ligada com a tua confiança em Deus, diretamente, porque só assim é que tu vais ver Ele a trabalhar, só assim é que tu vais ver a sublimidade que representa os olhos do teu Pai. Mas quando começa tudo a dar certo, qual é que é a primeira pergunta que vem à nossa mente? Será que eu tenho medo de confiar em Deus? Será que é isto que é confiar em Deus? Sabes, olha aqui para mim, a alegria que nós fomos e que somos diariamente chamados para viver, não vem apenas somente de ignorar as circunstâncias, vem da confiança plena em Deus, a confiança plena no Senhor. Sabes, este verso é dos meus versos favoritos na Bíblia. Projeta aí, Ellington, Salmos 16:11. E nós vamos ler juntos este versículo. Diz assim: Tu me farás, diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Não existe plenitude de alegria quando tudo dá certo. Não! Na Bíblia não está escrito que existe plenitude de alegria quando os meus planos estão a dar certo. Na Bíblia não está escrito que existe plenitude de alegria quando os meus planos estão a ser cumpridos. Não! Há plenitude de alegria quando eu estou na presença. Quando eu estou na presença, há plenitude de alegria. Sabes? E essa alegria não é vazia, isto não é vazio. Porque a alegria está diretamente alocada à confiança. Diretamente. Sabes, mas isto é muito antinatura. Olha aqui para mim, todos os projetos celestiais são antinatura. Todos. Todos os projetos celestiais são antinatura. João, como assim? A família, por exemplo. Hoje estamos provavelmente a viver talvez um dos momentos da sociedade onde as famílias são menos valorizadas, né? Tipo, o que é que Satanás ele quer? O que é que a tua carne quer? Quer se satisfazer com mais do que uma pessoa. O que é que a tua carne quer? Não quer aliança com nada. Não quer aliança com a tua sexualidade. O que tu tiveres vontade de fazer, faz e é isso. Estás a ver? O que é que a tua carne tem? Pá, se a minha conta do banco está boa, eu estou bem. Se os meus filhos estão dentro da igreja, eu estou bem. Sabes, João, se o meu futuro está a dar certo, eu estou bem. Se a minha faculdade está a dar certo, eu estou bem. Se a minha vida está a dar certo, eu estou bem. Sabes? E depois nós vemos estes manos, não é? Que olhamos para a Bíblia. Mano, quando eu reparei, né? Que Filipenses, sabem onde é que Paulo escreveu Filipenses? Sabem? Preso! Paulo escreveu Filipenses preso. Sabes? E Paulo, durante Filipenses, ele deve dizer assim: ei, umas 5 vezes, alegrem-se no Senhor e deem-lhe júbilo. Como é que um gajo que está preso consegue ser feliz? Como é que um gajo que está preso consegue ser feliz? A minha questão é, como é que um gajo que está com a conta bancária zerada consegue ser feliz? Como é que um gajo, quando tem os filhos na droga, consegue ser feliz? Como é que um gajo, quando tem a família completamente estruturada, é feliz? Na plenitude da presença do Senhor. Se calhar é por isso que tu estás travado. Se calhar é por isso que tu não consegues ser feliz. Eu vejo um projeto celestial na felicidade. A felicidade, ela não depende daquilo que tu estás a viver e não pode. Porque senão tu não vais ser nada para além daquilo que já existe lá fora. Não vais ser nada. Sabes, é mesmo aí que tu tens... Eu sou extremista nisto. É mesmo aí onde está tudo a dar errado que tu tens de mostrar que estás melhor, mano. É aí. Estás a ver? É aí, sabem, na Bíblia vai-nos dizer o seguinte, historiadores vão-nos dizer o seguinte, que a partir da meia-noite, os presos ao lado de Paulo e Timóteo não conseguiam dormir. Sabes porquê?
Porque estavam demasiado ocupados a ouvir o júbilo, estavam demasiado ocupados a ouvir os louvores que eles diziam, as pregações que eles faziam. Sabes? Então é esta felicidade que eu quero para a minha vida. Mas nós habituámos-nos a viver como filhos, mas na mentalidade de órfãos na nossa vida. Sabes, deixa-me dizer-te, escolhe ser filho hoje. Escolhe ser filho. Não escolhas continuar a ser órfão. Não escolhas continuar a ser órfão. Sabes, a filiação, como os outros pontos que eu falei, é um ponto celestial. Então tu não vais ver nenhum projeto na filiação se tu não estiveres conectado com Deus. Não existe. Sabes, não existe. Uma coisa que me tem tocado bastante e Deus me tem chamado para pensar é: graças a Deus, eu sei que nem toda a gente tem essa sorte, não é? E eu louvo muito a Deus por essa sorte, mas eu nunca tive de me preocupar se iria haver, por exemplo, comida no dia a seguir, quando era criança. Eu nunca tive de me preocupar se iria haver sustento, se iria haver cama para eu dormir, se iria haver casa para eu dormir. Nunca tive, pela graça do Senhor. Sabes? E eu fiquei a pensar, isso não era nem algo que eu pensava, do tipo assim, eu nunca pensei nesta frase. Eu sei que amanhã vou ter comida para comer, porque o meu pai vai dar. Eu nunca pensei nisto. Sabes porquê? Porque já era algo garantido. Era algo garantido. Eu não precisava de pensar nisso. Na naturalidade que é a minha família, eu não precisava de pensar nisso. E o Senhor, Ele quer exatamente isso. Que tu não sequer seja um problema na tua cabeça, nem sequer seja um paradoxo na tua mente. Se vai haver sustento para amanhã, não é essa a dúvida. A minha dúvida é, tu precisas de sair do poço para estar feliz? Tu precisas de ter a tua conta bem do banco para estar feliz? Tu precisas de ser pastor para estar feliz? Tu precisas de ser obreiro para estar feliz? Tu precisas de pregar para estar feliz? Tu precisas que a tua família esteja bem para tu estar feliz? Não, mano. Tu precisas estar com Deus para estar feliz. É a proximidade. É o que dizem Salmos lá no capítulo 16, no verso 11. Há plenitude de alegria na minha presença. É isso. Sabes? É um lugar onde eu não preciso de pensar se Ele vai cuidar. Sabes, este lugar é o melhor lugar que existe. Sabe, eu estou a 1 mês e 20 e tal dias de casado, né? E, o vestido da Dessa ainda não está pronto. Eu não tenho o meu fato. Não temos as alianças ainda. Não tenho a minha lua de mel ainda. Não tenho casa ainda. Estás a rir, não é, Guto? Os gajos que se riem da nossa desgraça aí, família. O que é que nós fazemos com eles? Mas sabes, não é possível eu estar menos contente por causa disso, pessoal. Não é. Não é isso, sabes? Não é isso. Porque aquele que faz, Ele prometeu. Sabes qual é esse sentimento na tua vida? Eu convido-te a voltares para o estado celestial que é, eu sei que vai acontecer. Porque eu tenho feito o meu trabalho, sabes? Eu tenho sido filho. Sabes, e se eu me comporto como filho, Ele comporta-se como pai. E é isso. Ele cuida. Sabes, e viver apaixonado pela presença do Senhor é a melhor coisa da tua vida. Viver apaixonado pela sublimidade dos olhos do teu Senhor é a coisa mais importante da tua vida. Sabes, tu podes não ser nada, mas tu tens que ser apaixonado por Ele. É isso. Esse é o chamado para nós. Esse é o teu chamado como filho. É seres apaixonado por Deus. Sabes, e cada vez que tu vais chegando mais perto, tu vais vendo mais paixão na presença dEle. Cada vez que tu chegas mais perto, tu vais ver mais sublimidade nos olhos dEle. É inacreditável. Sabes? E o que é que José nos mostra disto tudo? O que é que José nos mostra? Ele era servo. E ele fez prosperar tudo. A Bíblia diz, ele fez prosperar tudo o que estava nas mãos dele.
sendo servo. E depois de servo ele foi o quê? Rei? Não. Depois de servo ele foi preso. E a Bíblia está escrito o quê? Que ele fez e os guardas nem precisavam de se preocupar com ele. Mas sabes, nós somos tão mimados que eu não consigo fazer prosperar aquilo e aquele lugar onde eu não quero estar. Eu não consigo prosperar, João, aquilo que não é o cumprimento da minha promessa. Não, muito pelo contrário, tu tens que prosperar aquilo que não é o cumprimento da tua promessa ainda. Porque sabes, o secreto é que vai ditar o teu público. Então é no secreto que eu planto para colher no público. É quando ninguém vê que eu planto que eu vou colher quando toda a gente estiver a ver. É o que eu faço quando a minha porta do quarto está fechada que vai ditar a quantidade de gente que eu vou alcançar. É isso, mano. É isso. Sabes, e Deus, Ele tem tantos planos para a tua vida. Ele tem tantos planos para a minha vida. Tu consegues dizer amém por isso. Tu consegues agradecer ao Senhor pela quantidade de planos que Ele tem para a tua vida e para a minha. Quando é que foi a última vez que tu apenas dirigiste a palavra ao Senhor para agradecer? Mano, é que a ciência já provou. Eu vi um artigo científico há uns tempos atrás. As pessoas que são gratas têm tendência a ter 15% mais de saúde, naturalmente. Ser grato. Queres ser saudável? Queres amar o Senhor? Ser grato. Confia. Sabes, e não é porque o lugar é bom. Não é porque o lugar é confortável. Não é porque o lugar tem abastança. Não. É porque Deus está nele. É isso, mano. Sabes, e o terceiro ponto e o último é a sublimidade da presença de Deus. Diz assim comigo, a sublimidade da presença de Deus. Sabes, e é aqui que muita gente pensa, né? É aqui que muita gente pensa que já chegou ao ápice da presença. Sabes, não vou ler, até porque não temos muito mais tempo, mas após isto, tu depois lês quando estiveres em casa, convido-te a ler a história de José, porque é bastante inspiradora. José é um gajo diferenciado. Sabes, há um momento que José é meio esquecido na prisão, né? Então ele fica lá bastante tempo. A Bíblia até nos diz, depois de ele ser colocado na prisão e assim, que fica lá 2 anos inteiros. Acredita-se que até teve mais tempo, na verdade. Isso não foi o tempo que ele teve total na prisão. Foi bastante mais. Bastante mais, acredito eu, na verdade. Até que José na prisão, é engraçado, não é? Que 2 homens, servos do guarda, do rei, foram presos. E José, ele revela o sonho deles, não é? Eles dizem que eles tiveram um sonho, não é, na prisão, e José revela os 2 exatamente o que é que aconteceu após esse sonho. Sabes? E vai-nos, na verdade até podes ler comigo, abre aí em Gênesis 41, ó Wellington, rapidamente. A partir do verso 14, desculpa. Gênesis 41, 14. Diz assim: Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, onde é que eu estou? Mudou de roupa e se apresentou ao Faraó. E o Faraó disse a José: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhe respondeu: Isso não está em mim, Deus é que fará uma resposta de paz ao Faraó. Então Faraó disse a José: Em meu sonho eu estava em pé à beira do Nilo, então subiram do rio 7 vacas gordas e bonitas que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram outras 7 vacas, fracas, muito feias e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas.
e depois de as terem comido, não se podiam reconhecer que o houvessem feito, porque o aspecto delas ainda era tão feio como no princípio. Então eu acordei. Depois vi o meu sonho, que subia uma haste de 7 espigas cheias e boas. Depois delas brotaram 7 espigas murchas, miúdas e queimadas, pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, contém-se aos magros, mas não houve quem o interpretasse para mim. Então José lhe disse: o sonho de Faraó é um só. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento são 7 anos de fome. É isto que eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. Estão vindo aí 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destas 7, virão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E a fartura na terra não será lembrada por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Portanto, que o Faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. Faraó deve fazer assim: nomeia administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra. Ajuntem todo o mantimento destes bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do Faraó para mantimento nas cidades e armazéns. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pareça de fome. Sabes, aqui José, o mesmo que ele fez no secreto, foi o mesmo que ele fez na prisão com os 2 oficiais que estavam lá, ele fez com Faraó no público. A revelação destes sonhos. Sabes, e eu fico louco, não é? Há muita gente que olha para esta história e fica assim: não, agora é que Faraó chegou ao lugar certo. Agora sim é que chegou o momento, não é? Agora sim é que José está a viver o seu chamado, não é? Nós gostamos muito desta palavra, não é? Chamado. O meu chamado é, né? Sabes, deixa-me dizer-te uma coisa. José, ele não começou a viver consoante a vontade do Senhor aqui. Isto não foi o ápice do chamado de José, não é? Sabes, eu estava a falar um pouco disso agora há pouco tempo, não é? Não existe nada mais satisfatório do que a presença sublime do nosso Senhor. Existe, mano. Não existe ministério, não existe chamado. Está toda a gente a olhar para ti, né, mano? Caraças. Não existe ministério, não existe chamado. Sabes? E Deus, ele tem-se revelado muito nessa sublimidade que é a presença dele. Sabes, eu venho a pensar nos últimos tempos o quão bom é que é ser bem resolvido na presença do Senhor. Porque isso é o lugar, sabes? Esse é o lugar. Deus, acredito que Deus já esteja cansado de filhos que façam o devocional para cumprir apenas um pergaminho, não é? Deus, ele está cansado de ver filhos que apenas fazem o devocional para cumprir um método, não é? Quase cumprir E ele tem-se manifestado muito mesmo para o meu coração sobre o quão bom é que é a vida devocional, sabes? A vida devocional com Deus. O tempo que tu passas sozinho, tu e Ele. Tipo, sabem, eu acredito que as experiências maiores, eu tenho a plena noção que as experiências maiores da visão que tu vais ter do teu Senhor, talvez da ideia que tu tenhas de Deus, é quando ninguém está a ver no teu secreto. Esses são os encontros maiores com Deus. Essas são as partes da tua vida onde Deus mais confirma. Essas são as partes do teu chamado onde Deus mais ministra. Né? Só que há um problema paradoxal neste tipo de
sociedade e vida que nós temos hoje. O problema é esse que é, nós temos tanto acesso ao que Deus fala para outras pessoas, que nós acreditamos que é quase uma falácia comum, né? É uma falácia comum. Sabes, eu acredito genuinamente que Deus, há coisas que Ele faz para a congregação. Há músicas que Deus faz para a congregação. Tipo assim, aquelas músicas tipo, é Ele, sublime, me ama. Sabes, são músicas que Deus lança para a igreja. São músicas que Deus, Ele... É que não dá nem para tu, mesmo tu tenhas participado da escrita dessas músicas, mesmo tu tenhas participado na composição delas, sabes, essas músicas não têm nenhum galardão teu, percebes? Não têm nada de ti. Sabes, e o que é que eu aprendi com isto de José, na realidade? A que falta-nos muito como filhos bem resolvidos. Falta-nos muito como filhos que não precisam de mais nada. Sabes o que é não precisar de mais nada? Sabes o que é aquele sentimento do tipo assim, eu estou bem, mano. Eu estou bem. Sabes, há quanto tempo é que tu não dizes isto? Sinceramente, tipo assim, pensa, agora eu quero que tu tenhas um momento contigo. Tipo assim, há quanto tempo é que tu não dizes assim, eu estou bem, eu estou feliz, tipo, eu estou satisfeito. Sabes, o maior projeto que o Senhor tem para a tua vida é que tu sejas satisfeito nele, em mais nada. Esse é o único projeto que o Senhor tem para ti. Tudo o que são chamados, tudo o que são ministérios, tudo o que são vocações, tudo o que são dons, isso aí é presentes extra do Senhor para a tua vida. O teu maior ministério é ser filho, ponto. Esse é o maior ministério, o meu, o teu. Esse é o maior ministério daqueles pregadores XPTO que têm aí. Sabes, porque muitos deles só sabem disso, né? Tipo assim, mano, eu sou filho. Então eu não preciso de mais nada. É isso. Sabes, porque o extraordinário da tua vida não está em ministérios, o extraordinário da tua vida não está em chamados, o extraordinário da tua vida não pode estar em público. O extraordinário da tua vida tem que estar todos os dias quando tu tens parcelas da presença dele na tua vida. É isso, mano. Sabes, eu fico a pensar, não é? O estágio natural do ser humano é ser feito para a contemplação com a presença do Senhor. Esse é o estado natural do ser humano. E, sabes, dias bons eles vão vir. Deus, Ele sabe tão bem da nossa limitação que Ele diz, estes gajos são tão estranhos que eu vou ter de ir dando dias bons, né? Vou ter de ir dando promessas. Eu vou ter de ir dando revelações, né? Porque eu deparei-me com um caráter de filho que depende disso, né? Sabes, não interessa nada tu teres revelações ou parcelas das promessas que Deus tem para ti se não fores filho. Se não souberes o que é ser sublime e bem resolvido na presença de Deus. E Deus, o que Ele tem me falado mais comigo é isso, tipo assim, o quão bom é que é ser bem resolvido na presença do Senhor. O objetivo sempre foi este. O objetivo sempre foi, qualquer lugar serve. Seja a pregar para muita gente, seja no meu trabalho simples com a minha família, seja quando tudo é errado, né? Quando tudo está fora dos meus planos. Esse é o plano, é ser filho e Ele ser suficiente na tua vida. Para terminar, eu gosto muito de uma passagem que está lá em João, que é
Nós temos ouvido muito sobre esta passagem ultimamente, não é? Da mulher samaritana, né? A minha mãe deu até há um tempo uma palavra sobre isso, bastante boa, aliás. Sabes? E eu deparei-me a ler esta passagem, não é? Está lá em João 4. Sabes? E Jesus estava ao pé de um poço, até que chega uma mulher samaritana, não é? E começa a encher, não é? E Jesus, ele vai e fala com ela e diz assim: olha, tu, dá-me um pouco de água para beber. E ela fica meio, tipo assim, mano, como é que tu estás a falar comigo, né? Porque na altura não era quase proibido, não é? Tipo, haver esta conversa, não é? E, sabes, ali na percepção de Jesus a falar com ela, Jesus chega a um certo ponto em que diz que, sabes, eu tenho uma água que vai não só saciar a tua sede, mas fazer com que nunca mais tenhas sede. Sabes, eu fico a pensar, a mulher samaritana, ela deve ter olhado para ele e dizer assim: mano, isto deve ser um homem muito poderoso, que tem várias terras, não é? E tem vários poços de água, não é? Então ele tem muita água para me dar, não é? Abastância de água, não é? Deve ter muita água para me dar. Sabes? E eu creio que muitas vezes nós é que nos comportamos assim. Como se o que nós recebemos de Deus foi que Ele tem muita água para nos dar. Como se Deus fosse um fornecedor de água, né? Comportamos-nos como se quase Deus fosse um fornecedor de projetos, de sonhos, de chamados, de ministérios e de promessas. Como se Ele fosse um fornecedor, né? Eu tenho muito disto para te dar. Mas nós estamos desatentos, sabes? Nós estamos desatentos. Porque quando Jesus está lá em João, Ele vai dizer o que é o seguinte: não é a quantidade de água que eu tenho para te dar. Não é essa. Não é os barris de água, não é os poços cheios de água que eu tenho para te dar. Não é os ministérios gigantes que eu tenho para te dar. Não é os chamados, não é os palcos, não é as riquezas que eu tenho para te dar. É a falta de necessidade de uma água que eu tenho para te dar. É do tipo assim, tu não vais precisar disso mais. Estás a ver? Não é que eu tenho muito para te dar, tu não vais sentir mais falta disso. Sabes? O problema talvez é que muitos de nós comportamos-nos como se precisássemos do palácio para viver bem, né? Porque o poço não chega. Sabes? E nunca vai chegar. A verdade é essa. E nunca vai chegar se tu não fores plenamente confiante em Deus.